Eu acho, e eu sei que isso vai soar controverso, eu acho que aprender idiomas é uma ciência do comportamento e não linguística. Deixa eu explicar. Let me explain. Quando a gente está analisando a aprendizagem de idiomas através da linguística, a gente está pensando numa ótica da língua. Ou seja, isso imprime eu explicar a língua para você, eu te mostrar os padrões dessa língua, seja gramática, vocabulário, pronúncia, etc, etc. Então eu estou te ensinando a língua, o que faz completo sentido. Faz total sentido e eu vejo valor nisso, tá? Não é que como se eu não visse valor nisso. Eu vejo sim valor em estudar a língua. Porém, se a gente analisar realmente as pessoas que se tornaram fluentes, as pessoas que são poliglotas, as pessoas que estão aprendendo idiomas e de fato estão aprendendo, elas têm comportamentos muito diferentes de pessoas que não estão aprendendo. E no final do dia, e é isso que eu percebi com os meus alunos, e até mesmo com a minha própria experiência, é que se não há essa mudança de comportamento, não há o aprendizado. Então, eu acho que a gente tem que mudar a nossa lente de uma perspectiva linguística para uma perspectiva comportamental. E através disso a gente consegue mais resultados. Porque aí, vamos pensar o seguinte: se eu quero, por exemplo, ensinar inglês para as pessoas que estão querendo alavancar de carreira e não tem tempo. Então, uma pessoa que trabalha CLT, ou então uma pessoa que tem filhos, uma pessoa que não tem condições, que mora em condições mais humildes. Se a gente quer que essas pessoas aprendam inglês, vocês realmente acham que é o método mais científico, inovador, que não sei o que vai fazer essas pessoas aprenderem inglês? Os problemas ainda persistem. Os problemas que essas pessoas passam na vida delas, que impedem, que são os problemas que impedem com que ela aprenda o idioma, que é falta de tempo, falta de engajamento, falta de motivação. Então são diversos fatores que impedem ali ela, né? E não é um método melhor, é encaixar na vida dela. Então se a gente começa a analisar por essa ótica, a gente não se importa tanto com o método, porque a gente sabe que todo método vai acabar funcionando se as condições comportamentais estiverem ali alinhadas. Essa é a cerne do pensamento que eu quero trazer aqui. Demora um pouco para chegar até aqui, mas é essa a essência, né? Então, quando a gente muda o objeto de estudo, e cara, isso faz total diferença. Se a gente para pensar do ponto de vista científico. Porque na ciência, o que é a ciência? A gente precisa ter um objeto de estudo. E esse objeto de estudo, ele precisa ser observável, ele precisa ser falseável, ele precisa ter dados. Se a gente parte do ponto de vista pura e simplesmente linguístico para analisar a aprendizagem de idiomas, especificamente a aprendizagem de idiomas. Porque se a gente for para o lado linguístico da coisa, tem 500 mil áreas diferentes. Tem sociolinguística, antropologia da linguística, tem análise do discurso, tem, enfim, milhares de áreas aí. Mas o ponto essa parte da língua é abstrata. Perceba que é abstrata. Perceba que primeiro a gente tira da mente para colocar no papel. E isso dificulta muito o corpo de estudo porque ele é abstrato. Então não tem como eu pegar você que está assistindo agora, ou então pegar 10 pessoas que estão assistindo esse vídeo, colocar imagens num laboratório dela e falar assim, essa pessoa conhece 32 mil palavras. Essa pessoa, e cada uma delas tem um nível diferente. Sabe, tipo assim, como que a gente faz ciência de um objeto de estudo que é completamente abstrato? Vocês conseguem entender isso? Tipo assim, como é que a gente coloca a fluência num laboratório? Como é que a gente encontra uma pessoa e de uma forma, não é nem computacional, neuronal, assim, como é que a gente consegue neuroimagens de uma pessoa fluente e fala assim, essa pessoa é fluente? Tem até um artigo, eu esqueci o nome da autora, cara, mas o nome do artigo, se vocês forem pesquisar, é Towards a New Neurobiology of Language, em direção a uma nova neurobiologia da linguagem. Porque a gente descobriu que a linguagem, na verdade, ela está, o processo para produzir a linguagem acontece em diversas áreas do cérebro. Não é apenas de Wernicke e Broca, que nem a gente pensava antigamente. Então, assim, tem muita distinção nisso. Então, percebem como é difícil a gente realmente encontrar um método científico tendo como objeto de estudo a língua, quando o objetivo é a aprendizagem de idiomas? O estudo da língua enquanto objeto de estudo, né, dentro do campo linguístico, é totalmente válido. Mas, quando o campo é exclusivamente aprendizagem de idiomas, depois de adulto, sobretudo, muda tudo. Porque aí esse objeto de estudo não é mais favorável.
porque a gente tem uma taxa de desistência muito alta. Inclusive, eu lembro de ver o Goy Rovin, acho que esse é o nome dele, né? Que ele foi no podcast do Wesley recentemente. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça react a essa live, me avisem aí nos comentários. Mas ele falou sobre isso, né? Que a porcentagem de fluentes em inglês diminuiu, na verdade, nos últimos anos, ao invés de aumentar. Então, assim, como é que diminui se os métodos melhoraram? Percebem? É uma relação comportamental, é cultural, e é isso que a gente tem que investigar. É isso que eu acho. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito nisso. E isso muda todo o escopo da nossa argumentação, né? Do nosso objetivo. Porque, novamente, se esse é o objetivo, é aprender idiomas, e a gente tem os melhores métodos e recursos possíveis, mas mesmo assim as pessoas não conseguem aprender, é sinal de que tem um problema aí, né? É um claro sinal de que tem um problema aí. E a minha proposta é que a gente comece a analisar do ponto de vista comportamental. Tem alguns autores interessantíssimos, com livros e artigos que eles falam sobre isso. Eu quero trazer eles aqui no Moonlab também. Trazer eles no sentido, trazer o estudo deles, né? Não trazer as pessoas de fato. Mas, enfim, e aí agora, chegando à síntese final do vídeo, que eu realmente acredito nisso. E eu acho que a única forma da gente... Porque agora vamos pensar para um lado empresarial, que vai ligar o ponto na mente de vocês. Se a gente estuda o idioma e enquanto linguística, e a gente tem as pessoas que estão trabalhando, né? Então a gente tem professores de idiomas, professores de inglês, professores particulares, escolas, cursos, etc. Então a gente tem um lado marketing aqui da coisa, o lado trabalho, né? Se essas pessoas estão analisando a aprendizagem de idiomas do ponto de vista linguístico, pura e simplesmente linguístico, o que eles vão restar para eles? Maior eficiência, maior retenção, maior engajamento, o inglês de verdade. Percebem como se a gente analisa do ponto de vista linguístico a única alternativa dessas pessoas que estão tentando viver, estão tentando make a living, estão trabalhando, a única alternativa que eles têm é essa competição? E aí o que isso gera? Gera uma competitividade entre os profissionais. Entende? Então, assim, vira uma coisa onde... não é que fulano de tal... não vai pro curso de fulano de tal, porque o curso de fulano de tal não tem isso, o meu tem isso. O do fulano de tal não é tal coisa, o meu é isso. E aí fica todo mundo meio que nas sombras, falando que o meu é melhor, o meu é melhor, o meu é melhor, o meu é melhor, e ninguém fala sobre o real problema, que é a ausência do comportamento. É meio que esse o ponto central da coisa. Então perceba como a forma como o mercado é hoje, cheio de gurus de idiomas, charlatões, etc, etc, é justamente porque o objeto de estudo está errado. Porque se a gente agora vamos pensar por essa ótica, né? Onde a aprendizagem de idiomas é uma ciência do comportamento, e a gente chega nessa galera que está criando produto, então a gente começa a criar outros tipos de grupos. Então começa a ser, por exemplo, eu gosto do fulano de tal, porque a forma como ele aborda o assunto é muito interessante, e ele também tem parcerias com outros recursos e tudo mais. É a gente sair de uma perspectiva utilitarista, onde a gente está tão focado nas técnicas e nos métodos, e a gente ir para uma linha de raciocínio onde, beleza, já entendi que a gente tem recurso, afinal a gente tem internet. Já entendi que a gente tem os melhores recursos, mas como que eu realmente transformo a fluência em algo palpável, metrificável? Porque se a gente começa a analisar, a gente muda esse corpo de estudo do ponto de vista abstrato para um ponto de vista concreto, que é o do comportamento, a gente consegue metrificar, cara. A gente consegue ter dados. Porque do ponto de vista linguístico, a gente não consegue ter dados, sobretudo porque é invasivo. A maioria dos exames são invasivos, para a gente colocar no cérebro. Então, como é que, por exemplo, vai ter uma conversa entre nativos, vai ter todo mundo com aparelhos para gerar neuroimagem, para avaliar a frequência ali e tal, para ver em que áreas que estão sendo ativadas. Sabe, tipo assim, é muito difícil, é muito custoso também. Porém, se a gente analisa do ponto de vista comportamental, e a gente tem critérios, métricas, a gente consegue observar em grande escala. E através dessa grande escala, a gente consegue proporcionar soluções mais apuradas, mais cirúrgicas ali mesmo. E eu vou trazer mais vídeos assim, esse é o ponto todo. Eu quero muito trazer essa filosofia, não só para o Brasil, mas assim, no geral, eu quero levantar esse tópico de debate, né?
E eu acho que dessa forma a gente consegue ter mais transparência nesse nicho, porque a gente passa a enxergar as técnicas e cursos, etc., não como soluções, que é o caso atual hoje. É todo curso, toda escola está te proporcionando uma solução. Então, assim, se você fizer o meu curso, você vai ser fluente. Se você fizer tal coisa, você vai ser fluente, tal, tal, tal. Então tem muito essa coisa em cima, né? Se a gente passa a analisar do ponto de vista comportamental, a gente tira tudo isso. A gente tira tudo isso, a gente passa a enxergar uma outra ótica, que é como que eu adapto, como que eu me integro e como que eu me comporto como uma pessoa que vai ser fluente, entendeu? E a minha proposta é justamente essa, e o que eu estou querendo fazer aqui com o Moonlab. Tem muitos vídeos que eu quero trazer aqui, muitos mesmo, assim, eu na verdade eu tô... Cada vez mais eu quero trazer mais vídeos para vocês, idealmente quero trazer vídeo todo dia, porque agora eu comecei a me divertir de fato, eu quero construir esse Language Hub, assim, esse lugar de debate, de conversas, de pessoas transparentes, então é por isso, começa comigo, né? É justamente esse o ponto. E aí tá, no final do dia de hoje é domingo, dia 3, eu acho, de julho de 2025. Eu vou estar postando o primeiro Polyglot Journal, eu não sei o nome do quadro ainda, na verdade. Mas a ideia é, todo mês, eu postar como se fosse o nível que eu tô nos idiomas de uma forma um pouco diferente. Uma forma mais aberta e mais sincerona, né? Então, vocês vão ver no vídeo depois, mas eu vou gerar um texto, basicamente, sem tradução nem nada, e eu vou ler esse texto em voz alta. Então, teve, de fato, momentos onde eu não sabia uma palavra ou outra, ou eu estava confuso e tudo mais, mas eu acho que essa é uma excelente forma de vocês verem o real nível de alguém, né? Ou então ter uma noção do real nível de alguém e como realmente é o poliglota, sabe? Eu quero desmistificar essa coisa de que o poliglota é quase como se fosse um alien, assim, na vida das pessoas, né? Então ali eu mostro meus erros, eu errei e vou continuar errando, na verdade. Então eu quero, se eu estou exigindo transparência, começa comigo, né? Então a ideia é fazer esse tipo de vídeo todo mês e ver o progresso através do tempo, né? Então isso é algo que eu gostaria de ter visto quando eu comecei a aprender idiomas lá atrás, que alguém fizesse algo assim. Então eu comecei a fazer e aí a ideia é justamente essa, todo mês eu estar fazendo esse vídeo. Enfim, eu dou mais detalhes lá no vídeo. Mas esses são os meus 2 centavos, eu quero saber o que vocês acham dessa perspectiva, aprender idiomas ser uma ciência comportamental ao invés de linguística. E eu quero trazer, novamente, eu quero fazer isso certo, entendeu? Eu quero inclusive escrever um livro sobre isso tudo, incluindo todo, sabe, um livro concreto, falar assim, ó, eu penso isso aqui, sabe, tipo, com as teorias, os conceitos, etc, etc, porque na verdade eu já desenvolvi bastante coisa. Eu acho que dá um livro bem interessante que, enfim, pode levantar o tópico de interesse para muita gente, beleza? No mais é isso, pessoal. Continue acompanhando aqui o Moonlab, nós temos tanta coisa guardada aqui para vocês que eu acho que vai ser muito produtivo para todo mundo e com certeza vai agregar na sua jornada de aprendizagem de idiomas, beleza? Mas é isso, vejo vocês numa próxima, até mais.